Quando a gente fala do termo ESG, embora as discussões aqui no Brasil tenham sido de fato ganhado uma notoriedade mais recentemente, quando a gente olha ao redor do mundo fica muito claro que na verdade essa não é uma discussão de hoje, né? Muito pelo contrário, já vem há algum tempo e os dados, né, de fato mostram que isso já é uma realidade no mundo afora, né? Globalmente são mais de 30 trilhões de dólares que são geridos, né, por fundos que definiram estratégias de investimentos sustentáveis. Isso, quando a gente olha na Europa, representa mais de 50% do total de ativos sob gestão do continente e esse mesmo percentual é de 25% nos Estados Unidos. De fato, o crescimento vem acelerando, né, e alguns números indicam isso. O engajamento dos investidores, de fato, é muito alto. Um outro número que eu acho que a gente costuma olhar e que indica um pouco, né, justamente essa relevância em termos de quanto os investidores consideram isso no processo de decisão de investimentos, é o número de signatários do PRI, que é basicamente um grupo, né, que reúne grandes investidores institucionais buscando aí engajar, né, as empresas a levar para a discussão toda a questão de investimento sustentável. Ao redor do mundo, hoje, são mais de 3 mil signatários do PRI, né, e quando a gente compara de 2016 a 2020, esse número aumentou mais de 15 vezes, né. Dos mais de 3 mil signatários, o destaque novamente fica para a Europa, né, que concentra mais de 55% desses signatários. A cada vez maior consideração dos investidores dos critérios ESG nos seus investimentos pressiona sim as empresas, né, tanto a divulgarem as informações quanto a adotarem práticas. Nesse sentido, a gente vê sim um movimento das empresas, né, um movimento e um esforço das empresas em terem cada vez mais divulgações. Em termos, quando a gente olha de novo no mundo, né, são somente 24% das bolsas globais que colocam a divulgação dos relatórios de sustentabilidade como obrigatórios, né? Então, de fato, esse percentual ele vem crescendo, né, quando a gente olha para trás, porém ainda tem muito espaço, né, para aumentar. Ainda que a regulação, né, não coloque como obrigatória, né, na maioria das bolsas a divulgação de relatórios de sustentabilidade, a gente vê sim que as empresas têm se esforçado voluntariamente em divulgar esses relatórios. Acho que um bom exemplo é a Bolsa Americana, o S&P, que não tem essa regulamentação, né, que coloca como obrigatório. De qualquer forma, o movimento que a gente vê é que em 2011 somente 20% das empresas listadas na época tinham esse relatório de sustentabilidade, e esse mesmo percentual hoje já ultrapassa os 90%. Né? Então, de fato, é um movimento que a gente vê como positivo, né? Que a gente acredita que cada vez mais as empresas vão se adaptar e elas precisam se adaptar para não ficar para trás. De fato, ter mais divulgação é muito bom, acho que aumenta a visibilidade dos investidores, porém não soluciona o problema, né? Assim, a gente vê alguns desafios quando a gente pensa na questão dos dados, né? Tanto em termos de divulgação das empresas, quanto em termos de mais informações sobre esse mercado, né? Por justamente não existir uma regulamentação que coloca como obrigatória, né, de forma ampla e geral a divulgação tanto de relatórios de sustentabilidade quanto de o que ou não deve ser divulgado, o que acontece é que algumas empresas divulgam, outras não, e mais do que isso, das que divulgam, ainda não existe um padrão, tanto de métricas, isso coloca uma dificuldade adicional para o investidor e para os analistas ao analisar essas empresas, e somado a isso, também tem uma questão do que é divulgado ou do que não é. De novo, a partir do momento que isso não está, né, definido como uma regra, acaba que fica muito a critério da empresa o que divulgar, e isso consequentemente gera sim um impacto, né, em termos que no fim do dia as empresas acabam colocando nos relatórios de sustentabilidade números que são legais, né, enfim, que elas querem mostrar, e aqueles que talvez tenham desafios muitas vezes não ficam expostos, né, não ficam claros, e talvez aí more a principal importância, né, do lado dos investidores e a principal dúvida,
né? Eu acho que essa questão da transparência é sim um desafio, a gente vem evoluindo, mas eu acho que o caminho adiante ainda é longo. O que a gente vê hoje, né, é um cenário que fica muito claro de empresas que, de um lado, né, então possuem uma série de iniciativas e práticas que sim, né, corroboram para essa agenda ESG dentro da empresa, mas que ainda não divulgam e não deixam isso transparente para o investidor. Então, no fim do dia, muitos não sabem do que acontece internamente, e do lado oposto, muitas empresas, né, que colocam o tema ESG na agenda, então mencionam isso. Acho que, de fato, né, nos últimos tempos em que o tema tem ganhado relevância, isso tem aumentado também, então em termos de discurso das empresas, né, abordando a temática, mas quando a gente vai para a segunda derivada, né, assim, fica muito claro que tem algumas coisas que estão somente no discurso, né, e que quando vai para a prática, isso fica um pouco mais difícil, né, de fato ser visto e implementado. Olhando para o Brasil, né, sempre surge um pouco essa questão, né, assim, de fato, a gente está bem no início dessa jornada, né, o tema tem ganhado bastante notoriedade nos últimos meses. A gente vê que a pandemia, de fato, colocou um holofote nessas questões, né, então reforçou a importância, e isso tem incentivado o tema entrar em pauta, né, e do lado dos investidores, né, em linha, né, com a evolução da agenda, e por estarmos no início, quando comparado, por exemplo, à Europa, né, que acho que lidera de longe, né, essa corrida, ainda faltam alguns dados, né, que nos deem ideia do quanto os investidores já vêm olhando para isso, né. Olhando para um número que a gente gosta, né, de analisar, é novamente o número de signatários do PRI no Brasil, né. Então, teve uma evolução, né, então são 56. Na verdade, no final de 2019, tinham 56 signatários do PRI no Brasil, né? E quando a gente fala de signatários, são tanto empresas quanto gestores e instituições no geral. Isso é um crescimento, sim, de 33% versus 2018. E quando a gente olha, né, no começo de setembro, já existiam 62 signatários. Então, de fato, esse número vem evoluindo, né? É um crescimento. A gente espera, né, que conforme esse tema, né, ganhe mais relevância, né, o número de signatários do PRI, por endereçar uma agenda importante, tende a aumentar. Nas conversas que a gente tem tido, né, com os investidores, o interesse, né, pela temática e por considerar os fatores fica muito claro. Sem dúvida, é um processo, né, não vai ser do dia para a noite que a gente vai ter todos os fundos, né, enfim, e até empresas, né, implementando essa agenda. Na verdade, a gente reconhece, né, que isso demanda um tempo, e é natural, e a gente entende. E quando a gente olha para as empresas no Brasil, né, de fato a gente vê muitas delas já se movimentando, né, em termos de tanto falar sobre o tema, né, colocar o tema em pauta, quanto dar visibilidade para os investidores, né? Talvez esse seja um desafio também super importante, né? Na nossa visão, quando a gente fala das empresas, né, não trata de uma empresa, né, assim, ser ou não ser ESG. Na verdade, a gente não vê isso de uma forma binária, né, ou estacionária, no sentido como se fosse uma placa, um selo, né, que colocasse a empresa como sendo ou não sendo ESG. Na verdade, a gente vê diferentes empresas em diferentes estágios dessa evolução, e de fato algumas que já estão super avançadas e que, portanto, são referências aí em termos de práticas e políticas e transparência também, né, porque a gente de fato vê algumas empresas com uma agenda bem legal, mas isso não chega na ponta final. E do outro lado, a gente vê empresas bem avançadas nessa jornada, né, então de fato são essas empresas que são referência no tema, né, seja em questão de práticas quanto em transparência. E do outro lado, a gente vê empresas ainda bem aquém, né, ou nem iniciaram, né, nem começaram a falar diretamente sobre o tema e ter iniciativas concretas, ou que ainda tem um longo caminho adiante.
Pensando um pouco, né, quando a gente fala da questão da incorporação, né, dos critérios ESG nos investimentos, né, não existe só uma estratégia para isso, né, pelo contrário, existe mais de uma estratégia e elas não são excludentes, né, a gente vê diferentes instituições adotando diferentes caminhos para isso, né, então existem alguns exemplos de estratégias que são mais comumente utilizadas, né, então quando a gente fala do filtro negativo, o filtro positivo, né? Então, o filtro negativo é a exclusão de certos setores ou empresas, né? O filtro positivo, pelo contrário, na verdade, a inclusão, então, o investimento em empresas que sim possuem boas práticas no que se refere aos critérios ambientais, sociais e de governança. O best in class, que conversa bastante com o filtro positivo, mas que dentro de um setor, a casa, né? Enfim, o fundo, o investidor seleciona a empresa que possui a melhor prática, né? E as últimas duas que talvez sejam também, né, bem importantes e tenham ganhado mais notoriedade recentemente é a integração ESG, que é de fato incorporar nas análises, nos modelos, no valuation, os critérios, né? Então ambientais, sociais e de governança. E por fim, um último que a gente também vê como bem importante é o engajamento corporativo, né? Que de fato é quando o investidor, ao ser acionista de uma empresa, né, ele engaja, né, ele pressiona, ele pede por mudanças, né, e no fim do dia ele acaba impulsionando uma agenda de evolução. E na linha do que eu disse anteriormente, né, de ser uma jornada, ter esse esforço adicional, né, ter essa preocupação do lado dos acionistas, né, isso tem um poder que na nossa visão é bem importante, né. E a gente vê algumas razões pelas quais, né, esse tema de fato veio para ficar, né, então existe bastante a dúvida, será que é uma tendência passageira ou será que de fato é um novo normal, né, uma nova realidade? A gente vê algumas razões para sim, esse tema veio para ficar, e aí a gente destaca 3 principais, né? Então a primeira delas é o engajamento dos investidores e também o comportamento dos consumidores. Então, do lado do engajamento dos investidores, acho que grandes números, né, já falados inicialmente, mostram que isso está sendo cada vez mais colocado, né, como fator completamente decisivo na alocação de recursos. Eu acho que um bom exemplo disso, talvez, quando a gente olha para a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, né, que tem no total de ativos sobre gestões mais do que 4 vezes o PIB do Brasil, né, então é super relevante. Ela, né, já é uma dessas que adota, né, e que coloca como foco aí a integração ESG ao fazer seus investimentos. Então acho que de novo é só um exemplo somado a todos os outros números falados anteriormente que mostra que sim, os investidores estão engajados nessa agenda, e no Brasil a gente vê um movimento semelhante, né? E somado a isso, do lado do comportamento dos consumidores, a gente, né, a geração atual se mostra cada vez mais preocupada, né, com o impacto que tanto que a empresa gera no meio ambiente, quanto no tratamento dos clientes, na retenção, né, e nos benefícios para os funcionários. Então, de fato, quando a gente olha para trás, talvez isso fosse menos presente, né? A gente tinha poucas empresas dominando certos setores, né? Então, de forma que talvez se as práticas dessa empresa em específico não fossem tão boas, era difícil para o consumidor ter a flexibilidade, né, de optar por não consumir dessa empresa. Hoje o cenário é bem diferente, na verdade. A gente tem uma série de empresas disputando, né, assim, num cenário muito mais competitivo e, sem dúvidas, né, do lado do consumidor, se uma empresa, né, não está alinhada aos seus valores, enfim, como consumidores, né, como parte ali da sociedade, sem dúvida existem outros N fornecedores, né, N empresas para entregarem esse serviço, esse produto para esse cliente, né? Então, a gente vê tanto do lado dos investidores quanto do lado dos consumidores uma pressão, sim, né, que já tem surtido efeito na prática das empresas. E, de novo, né, assim, a gente, tanto no dia a dia, conversando com as empresas, a gente vê essa agenda, quanto os números também mostram que existe esse esforço.
Um segundo fator que a gente também acredita que deve impulsionar, talvez num ritmo, né, mais lento do que o primeiro fator, que acaba sendo bem instantâneo, né, o efeito do lado das empresas, é sim as regulamentações, né? Então, assim, de novo, olhando um pouco para fora, a gente já vê algumas leis, né, e regras que impulsionam essa agenda, né? No Brasil, novamente, a gente acredita, né, que conforme a evolução da agenda como um todo, né, o ritmo, né, que novas regulamentações vão surgir acompanha, né, a evolução da pauta, dado que estamos no início, de fato, não existem grandes regulamentações ainda no Brasil. Sem dúvida, o Brasil é signatário de acordos, né, que colocam essa agenda como importante, isso é um passo, mas claramente, né, existe um caminho e é de se esperar que cada vez a gente veja mais regulamentações e de fato isso acaba agindo como um fator importante, né, também seja no comportamento dos investidores quanto no comportamento das empresas. E por fim, um terceiro ponto que também gera algumas dúvidas e discussões é em relação a se existe ou não, né, uma correlação positiva entre a adoção de critérios ESG e a geração de retorno, né? A gente fez tanto leu alguns estudos, né, acho que existe uma série de estudos sobre o tema e também fizemos estudos internos aqui para tentar entender, né, olhando para trás, como isso tem se comportado. E de fato o que a gente viu, né, tanto em diferentes regiões e aí com foco no Brasil, é que sim, né, olhando para trás existe essa correlação positiva. Quando a gente compara os índices ESG, que basicamente são esses índices compostos, né, então por empresas que possuem boas práticas em relação às questões ambientais, sociais e de governança, quando a gente compara o retorno, né, e aí num período longo, histórico desses índices, quando comparado aos índices em geral, a gente vê sim uma correlação positiva. Então, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja globalmente. No Brasil, entrando um pouco mais em detalhes, né, acho que a gente tem como base, a gente usou como referência dois principais índices, né, para olhar para isso. Tanto o ISE, né, acho que ele tem entrado também cada vez mais em pauta recentemente, né. Então, a título só de exemplo, quando a gente olha desde 2006, que foi quando o ISE foi criado, até hoje, o Ibovespa teve um retorno de 202%, sem dúvida é um retorno expressivo, enquanto que o ISE teve um retorno de 269%, né? Ou seja, outperformando, né, o índice Ibovespa em mais de 67 pontos percentuais. E um outro índice que a gente comparou, que também leva à mesma conclusão, é o índice da MSCI, que contém ali, de novo, novamente, uma cesta de empresas, né, que possuem boas práticas versus o índice geral, e a gente também vê que outperformou, né, em mais de 11 pontos percentuais, né? Então, de fato, assim, válido, né, ressaltar que claramente a performance passada não é indicativo de performance futura, mas a gente vê algumas razões, né, pelas quais as empresas, né, que possuem boas práticas ESG, que estão avançando nessa agenda, tendem a ser as empresas vencedoras, né, no longo prazo, e aí acho que os fatores, né, já mencionados acabam reforçando bastante isso, seja do lado dos investidores. No fim do dia, o que a gente vê é um fluxo de capital, sim, que fica direcionado para essas empresas, né, que possuem boas práticas. Do lado dos consumidores, um interesse cada vez maior, e do lado da regulação, né, assim, de novo, voluntariamente muitas empresas já têm colocado isso em pauta. Acho que fica muito claro, né, a importância disso, mas aquelas, né, que não se adaptarem provavelmente ficarão para trás e a gente não vê tanto espaço para elas. Então, em junho a gente anunciou a criação da diretoria ESG, que é liderada pela Marta Pinheiro. De fato, a XP, né, como empresa, como instituição,
tem focado, né, colocado isso em pauta de diversas formas, então seja em políticas internas próprias, né, da XP, né, na evolução dessa jornada, quanto nas diferentes áreas em também colocar esse tema em pauta, né? Então, de fato, a gente tem a diretoria e tem pessoas chaves, né, nas diferentes áreas implementando o assunto e fazendo essa agenda acontecer. Do lado do research, né, esse tem sido um pouco o meu papel. Acho que, né, estamos aprendendo, né, e um ponto positivo que eu venho notando das últimas conversas, né, desde que a gente iniciou esse processo e que eu acho muito rico, é que existe um esforço de colaboração, né, de troca. Eu acho que no fim do dia para todos é algo relativamente novo, que tem muito a se descobrir, passa longe de ser um tema simples, né, então isso tem sido bem rico. A gente já deu alguns passos, né, então recentemente a gente lançou a cobertura ESG dentro do research. De fato, né, o nosso sonho grande aqui é incorporar, né, então ter 100% incorporado todos esses critérios seja nas nossas análises, quanto nos nossos modelos, nos nossos valuations. Às vezes surge a dúvida se a ideia é ter uma recomendação separada, né, né, assim, considerando os fatores ESG. Não, na verdade a gente vê de forma muito junta, assim, é difícil separar o ESG de uma empresa, né? De fato faz parte da dinâmica da empresa, né? Então a ideia é justamente incorporar e considerar isso nas nossas recomendações, né? Então a gente vem fazendo um exercício intenso, né? De entender e de fato compreender como que a gente soluciona esses desafios, né? Então nesse sentido as consultorias de dados, né, sem dúvida fazem um trabalho importante em promover, né, em consolidar todas essas informações. A gente reconhece isso, né? Então recentemente a gente contratou, né, a MSCI para nos ajudar nessa jornada. A MSCI é uma das consultorias, né, que atuam nessa frente. Ao mesmo tempo a gente entende que essas consultorias sozinhas não conseguem entregar, né, 100% da visão completa, né? Nesse sentido o nosso papel aqui é justamente, né, ir além, né? Então a partir de conversa com as empresas, né, de fato proximidade com elas e também um trabalho muito em conjunto com todo o time de analistas aqui da XP, que de fato são os especialistas, né, que já olham as empresas há algum tempo, que entendem a dinâmica do setor. Então a ideia é de fato ter um trabalho que tem sido feito muito em conjunto, né, e o nosso próximo passo, né, é justamente ter um rating proprietário, né, então ter um rating que incorpore, né, a nossa visão, a nossa opinião, né, que muitas vezes pode concordar ou não com a dos provedores de dados. A ideia é justamente entregar isso e em termos de sonho grande, né, do projeto, que a gente vê, na verdade, que o sucesso vai ser quando, por a gente ter, né, o ESG 100% integrado, fazendo parte ali do dia a dia dos analistas, a gente não precise ter alguém dedicado para isso, né? Então, de fato, isso 100% é incorporado no processo, que é de fato que a gente acredita que seja, né, o ideal quando o tema é justamente consideração, né, dos critérios ESG nos investimentos. Acho que a ideia, né, de ter uma pessoa dedicada hoje é muito mais para impulsionar essa agenda, né? Não é um trabalho simples, né? De fato exige um esforço, um pontapé inicial, né, em termos de definição de metodologia, e o sonho grande aqui é justamente a gente ter isso 100% fazendo parte ali do dia a dia dos analistas.